Estou considerando que você assistiu a aula anterior, onde eu faço o teste com as possibilidades 0 e 1, tá? De raízes, né? Então, vamos supor que ou você já baixou o grau do seu polinômio ou que os dois não deram certo. Por exemplo, aqui, o x igual a 0 não vai dar, porque eu tenho o termo independente, é 6, então 0 não é raiz. A raiz para x igual a 1, olha só, também não vai ser, porque os coeficientes, olha, eu preciso que você lembre dos coeficientes, né? Aqui não tem ninguém, você sabe que é 1, aqui é 11x, tá certo? Então, qual é a soma dos coeficientes? 1 mais 6, 7, 7 com 11 dá 18, com 6 dá 24, e 24 não é igual a 0, então nem o 0 nem o 1. E aí, qual é a sua próxima tentativa? Então, é nesse ponto que nós estamos. Se você não viu, assista a aula anterior, por favor, vai ficar mais fácil você compreender o que eu estou fazendo aqui, ok? Muito bem, não esgotaram os meus testes, tá? Eu posso pensar agora no teorema das raízes racionais. Ele fala o seguinte: se eu tiver alguma raiz racional, ou seja, qualquer fração, tá? Inclusive os inteiros, porque inteiro é racional, né? Por exemplo, o 2 você pode escrever na forma 6 sobre 3, né? É uma fração. Então, se tiver alguma raiz racional, ela vai estar na lista que eu vou produzir agora. E como é que é essa lista? Eu vou pegar todos os divisores do termo independente, que é o 6, e dividir por todos os divisores do primeiro termo aqui, olha, do coeficiente do termo de maior grau, tá certo? Como é que faz isso, professor? Vamos lá, vamos entender. Você vai fazer uma lista com os divisores desse coeficiente, que é o 1, tá? Que é o maior. E quais são todos os divisores do 1? Eu tenho o próprio 1 e o menos 1. Então, vou escrever assim, olha, mais ou menos 1. Está aqui. Uma listinha pequena para ficar fácil da gente entender, né? E todos os divisores agora do termo independente. Aqui eu vou ter uma lista maior. O 6 é divisível por 1, positivo e negativo. O 6 é divisível por 2, também positivo e negativo. E o 6 também é divisível por 3. E o 6 também é divisível por 6. Então, está aqui. Tá? Listei, então, todos os divisores do coeficiente de maior grau, do termo de maior grau, e todos os divisores do termo independente. Agora eu vou fazer todas as divisões possíveis deste por este, ou seja, dos divisores do termo independente pelos divisores do termo de maior grau. E monto a seguinte lista. Vamos lá. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Vai dar mais ou menos 1. Mais 2 ou menos 2 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1. Mais ou menos 3. E mais ou menos 6 dividido por menos 1 dá mais ou menos 6. Ficou igualzinha, né? Ficou porque você vai dividir por 1, tá? Se fosse aqui um 7, por exemplo, seria tudo isso sobre 7. Então você teria frações aí para testar, ok? Muito trabalhoso, professor? É muito trabalhoso, porém, nos vestibulares normalmente eles são bonzinhos com a gente, tá? Você vai matar na primeira, segunda, por aí, né? A gente já viu que o 0 não serve, a gente já viu que o 1 também não serve, não é isso? O 1 é o quê? É a soma dos coeficientes, então olha lá, 1 mais 6, 7, mais 11, 18, com 6, 24, não deu. Então, apesar de estar aqui na lista, eu não preciso testar. Eu vou começar a testar o menos 1, depois eu vou para o mais 2, menos 2, o 3, mais ou menos 3, e assim sucessivamente, tá legal? O menos 1, vamos testar, entende? Então, voltando, o que diz o teorema? Ele diz que se essa equação polinomial tiver alguma raiz racional, ela certamente estará nessa lista azul aqui. É isso, compreendeu? Então, como é que eu testo? Ora, eu ponho o menos 1 no lugar do x e vou ficar com menos 1 ao cubo, mais 6x², 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais 11x, mais 11 vezes menos 1, certo? Mais 6. E isso tudo vai dar quanto? Vamos ver? Dependendo do resultado, eu vou dizer se é raiz ou não. Para ser raiz, substituindo o menos 1 aqui, essa conta tem que dar quanto? Tem que dar 0. Se der 0, porque é igual a 0, é uma raiz. Se der diferente de 0, joga fora, parte para a próxima. Você entendeu? Então vamos lá. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1 vezes 6. Ficamos com mais 6.
11 vezes menos 1 dá menos 11 e, finalmente, lá, mais 6. Muito bem. Repara aqui que 6,6 dá 12, e menos 1 com menos 11 dá menos 12, e 12 menos 12 dá 0. Olha que legal, deu 0. O que você encontrou? Você encontrou uma raiz, percebeu? Então, foi lá, a técnica do 0, não serviu. A técnica do 1, puxa, não serviu. Faz a lista dos divisores possíveis, tá bom? Muito bem, tanto é que um está aqui na lista e você já sabe que não serve. E vai testar. Para nossa felicidade, no primeiro teste deu certo. Eu sei que uma primeira raiz desse polinômio, vou chamar de x1, é o menos 1, que foi o teste que eu fiz. Tá certo? Vou guardar ela aqui, ó, antes de prosseguir. E aí, parto para tentar a seguinte. Ou você vai ficar testando aqui todas elas, e tome cuidado, porque pode acontecer de ser complexo e você perder um baita tempo. Então, eu aproveitaria já neste momento para quê? Como eu tenho uma equação polinomial de grau 3 e já achei uma raiz, eu consigo dividir e baixar o grau para grau 2, aí eu resolvo. É mais fácil, é mais certeiro, né? Apesar da tentativa parecer simples, né? Vai aumentando o número aqui, vai ficando complicado e a gente pode tropeçar numa continha. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar aqui Briot-Ruffini, certo? Veja, a raiz menos 1 deste polinômio eu ponho aqui e lá eu ponho os coeficientes 1, 6, 11 e 6. Tá? Chamando sempre a atenção quando você for montar o Briot-Ruffini, acostume-se a checar se todos os graus estão representados. Se não tiver, você tem que botar um zerinho ali, né? Tá bom? Lembrou? Ok. E aí, como é que faz? Desce esse 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, com mais 6 deu 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5, com mais 11 dá 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6, com mais 6 dá 0. Esperado esse 0, né? Porque a gente sabe que aqui o último é o resto. Então o resto vale 0. E esse 1, 5, 6 a gente sabe que representa um polinômio do segundo grau. Por que segundo grau, professor? Porque você está dividindo o terceiro pelo primeiro, segundo grau. Portanto, isso é 1x quadrado, mais 5x, mais 6. Perfeito? Então, olha, eu vou agora já acelerar a resolução. Não preciso escrever aqui esse polinômio, mas você sabe que esse polinômio vai ser decomposto em dois fatores, né? Um é x menos o menos 1, portanto x mais 1, vezes um fator do segundo grau, que é esse. E, na verdade, as outras raízes vão sair da resolução desse aqui. Então, eu vou direto agora, né? Muito bem, eu vou igualar isso aqui a 0, tá? E aí eu tenho que procurar, posso fazer pelo delta ou por soma e produto, né? Procurar as duas raízes restantes. Vamos fazer pelo delta. B quadrado vai dar 25, menos 4ac vai dar 24, nosso delta vale 1, tá? Então, x vai ser igual menos b, menos 5, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1 é 1, sobre 2a, que é 2. Então, observa que você vai ter duas possibilidades aqui. Você vai ter, não vou chamar de x1 e x2, vou chamar de x2 e x3, né? Já representei lá o x1. Você vai ter, então, x2 igual menos 5 com menos 1 dá menos 6 por 2 dá menos 3. E x3 vai dar quanto? Menos 5 com mais 1 dá menos 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Tá bom? Então, veja, você encontrou as três raízes de uma equação de terceiro grau. Bacana, né? Você já aprendeu, então, o teste do 0, o teste do 1, agora o teste das raízes racionais. Vamos achar um espaço aqui para botar o conjunto de solução. Eu vou colocar ele do lado de cá, tá bom? Então, aqui o meu conjunto de solução seria quem? O menos 3, o menos 2 e o menos 1. Ok. Por que eu não testei? Porque se eu tivesse testado o menos 2 e o menos 3, eu ia encontrar no teste, tá certo? Por que eu não testei? Fui lá resolver uma equação de segundo grau. Você sabe que se o delta tivesse dado negativo, eu ia ter uma raiz complexa, perfeito? Muito bem. E aí eu ia perder tempo, né? Ia testar até o 6 aqui e ia me atrapalhar bastante, tá? Então, uma vez que baixou, chegou em segundo grau, manda bala, resolve a equação de segundo grau, é mais rápido, eu recomendo. Pessoal, vamos aqui a uma
quarta dica, né? Você percebe que são dicas, são formas de você tentar resolver ou que te auxiliam a resolver a equação. Não é como a gente fazia com Bhaskara, né? Que era só enfiar tudo ali dentro da fórmula e já saía a resposta. Infelizmente não tem isso. A gente viu o teste do zero, o teste do 1, raízes racionais. Então vem mais uma informação aqui para você que é importante. O teorema das raízes complexas diz o seguinte: se o número A mais BI complexo for raiz, e aqui eu estou me referindo a complexo, mas pensando no que tem no imaginário, né? No que tem a parte imaginária. Então, se A mais BI for raiz, A menos BI também será raiz, ou seja, o seu conjugado será raiz. Um exemplo, né? Se eu tiver 1 menos I como raiz, eu vou ter uma segunda raiz com certeza que é 1 mais I. Entendeu? Isso vale para qualquer complexo. Só pegar o conjugado. As duas raízes são verdadeiras. Tranquilo? Uma vez que você gravou isso aqui, vamos fazer um exercício como é que pode ser aplicado, por exemplo, né? Repare que ele pede aqui para você resolver uma equação de quarto grau, sabendo que 1 menos I é raiz. Então ele te deu uma raiz complexa, tá? Aí você fala, puxa, que legal, se é de quarto grau ele me deu uma raiz, eu vou conseguir baixar isso para terceiro grau, é o que a gente vem fazendo. Exatamente. Mas aqui tem uma coisa mais bacana ainda. Você não só vai baixar para uma de terceiro, como vai poder baixar para uma de segundo grau. Por quê? Porque se 1 menos I é raiz, o 1 mais I também é raiz. Bacana? Então, vamos lá. Pode resolver de várias maneiras. Você pode dividir ele por 1 menos I, depois por 1 mais I. Eu vou fazer de um jeitinho diferente aqui. Pensa comigo. Você sabe que, sendo de quarto grau, esse polinômio, lembra do teorema da composição? Decomposição, né? X menos x1, ele pode ser decomposto num produto de 4 fatores, x menos x3 e x menos x4, de primeiro grau, certo? Muito bem. Ok. Lembrando que isso aqui vale os números complexos para as raízes, tá? Os coeficientes têm que ser sempre números reais. Ok. Então veja, este polinômio aqui de quarto grau pode ser decomposto num produto de 4 fatores de primeiro. Olha só, você conhece os dois primeiros, você conhece, pode ser os dois últimos, né? Você conhece 2 deles. Como assim? Ora, se você sabe que 1 menos I é raiz, então você conhece uma raiz x1, e 1 mais I é raiz, você conhece a raiz x2, você conhece esses dois aqui, por exemplo, tá certo? E você pode descobrir esse outro produto fazendo o quê? Dividindo este polinômio por esse e depois por esse, ou pelo produto dos dois. E o produto dos dois vai dar um polinômio sem nenhum número, sem nenhum I aparecendo, tá certo? Sem o número imaginário. Então, olha o que eu vou fazer. Esse x menos x1, eu vou dizer que é x menos uma das raízes. E uma das raízes é 1 menos I. Opa, 1 menos I. Certo? Então, veja, x menos x1, x menos 1 menos I. Vezes x menos x2, x menos o 1 mais I. Você entendeu o que eu fiz? Ok? Estou substituindo as duas. Faltam aquelas duas. Agora, veja qual vai ser a minha estratégia para resolver. Eu vou multiplicar esse cara por esse, tá? E vai dar um polinômio de segundo grau. Se eu dividir este polinômio de quarto grau pelo resultado desse produto, que é o polinômio de segundo grau, eu vou achar o polinômio de segundo grau representante dessas duas outras raízes. E aí eu resolvo uma equação de segundo grau. É isso, tá bom? Então vamos fazer essa multiplicação extensa aqui, né? Vou tirar primeiro esse parênteses, tá? Vamos ver como é que isso vai ficar. Vem comigo aqui. X menos o 1 menos I. Então vamos devagar aqui para não cometer nenhum equívoco. X menos 1, menos com menos vai dar mais, x menos 1 mais I. Certo? Agora vamos eliminar esse parênteses. X menos 1, x menos, e aqui menos I. X menos 1, menos com mais, menos I. Tranquilo? Então, primeiro passo. Agora eu vou multiplicar, vou aplicar a distributiva. Então, atenção.
o x vai multiplicar cada um deles. X vezes x deu x quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. E x vezes menos i vai dar menos ix. Ok? Tamo junto? Vamos lá, com calma. Menos 1 vezes todo mundo. Então, menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E menos 1 vezes menos i, menos com menos vai dar mais i. Ufa, estamos quase lá. Dá trabalho. Vamos lá. I vezes x vai dar mais ix. I vezes menos 1 vai dar menos i. E atenção, i vezes menos i vai dar menos i ao quadrado. Tá bom? Chegamos lá. Agora ficou fácil. Olha só. X quadrado, só tem ele. Representa aqui x quadrado. Menos x com menos x vai dar menos 2x. Menos 2x. Então esse aqui já foi, esse já foi e esse já foi. Repare que menos ix com mais ix vai zerar. Então este cara com este elimina. Repare que i com menos i vai zerar. Também sumiu esse menos i. Então sobrou aqui o mais 1 e sobrou aqui o menos i quadrado. Cara, i quadrado é menos 1, certo? Olha só. I ao quadrado é menos 1. Menos o i quadrado é menos o menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai se resumir ao seguinte polinômio. X quadrado menos 2x mais 1 com mais 1 mais 2, tá? Aqui menos o menos 1 virou mais 2. Tá aí. Ufa! Então, veja, esse produtinho aqui vai dar x quadrado menos 2x mais 2. Se eu dividir o polinômio de quarto grau por este aqui de segundo grau, eu vou achar o produto desses dois, que é a outra parte que eu tenho que resolver, que vai me gerar as outras duas raízes. Percebeu? Liberamos aqui um espaço da lousa. Vamos fazer a divisão pelo método da chave. X quadrado, olha lá, vou pegar de quarto grau aqui, x à quarta, menos 10x cubo, mais 33x quadrado, menos 46x, mais 30. E vamos dividir isso, método da chave, por x quadrado menos 2x mais 2. Tá certo? Então, veja bem, estou dividindo esse polinômio por esse, que representa aqui as minhas duas raízes, e vou achar esse produto aqui, porque aqui vai sair segundo grau. Vamos embora? X à quarta por x quadrado, pessoal. X quadrado, certo? X quadrado vezes x quadrado, x4, aqui você troca o sinal. X quadrado vezes menos 2x dá menos 2x3, menos 2x3, lembrando que para o lado de cá você troca o sinal. X quadrado vezes 2 dá mais 2x quadrado, lembrando que para cá troca o sinal. Soma tudo isso. Esse primeiro aqui zera. Aqui você vai ter menos 8x cubo, mais 33 menos 2x dá 31x quadrado, menos 46x, mais 30, tá? Você baixa o restante ali. E agora? Agora você vai atacar esse aqui, ó, menos 8x cubo, então vai ser menos 8x, né? Vezes x quadrado dá menos 8x cubo. Vem para cá, troca o sinal, mais 8 vezes 2, 16, deu mais 16x quadrado, para cá vem menos 16x quadrado. Menos vezes 2, menos 8 vezes 2 dá menos 16, e para cá vem mais 16x. Soma, esse primeiro sempre zera. Agora 31 para 16 deu 15x quadrado. Aqui deu menos 30x mais 30. E, ufa, finalmente estamos chegando. Vamos multiplicar aqui por mais 15.
15 vezes x² dá 15x². Lembrando que aqui troca o sinal. 15 vezes menos 2 dá menos 30, vem para cá como mais 30x. E 15 vezes 2 dá mais 30, vem para cá como menos 30. E olha que legal. 0, 0 e 0. Resto 0, como era esperado. E eu tenho aqui a equação de segundo grau representante desses dois. E, finalmente, o que eu tenho que fazer simplesmente é resolver essa equação. x² menos 8x mais 15 igual a 0. Ora, você já sabe fazer por soma e produto. A soma das raízes aqui é mais 8, lembra, troca o sinal, e o produto é 15. E aqui é fácil para adivinhar, né? 3 vezes 5, 15, 3 mais 5, 8. Então, você matou duas raízes. Então, o teu conjunto solução vai ser o 3, o 5, que são as raízes dessa equação de segundo grau, a raiz complexa que ele deu como informação para você, portanto, 1 menos i, e o conjugado que você afirmou ser raiz baseado no teorema da raiz complexa. Tranquilo? Ok. Muito trabalhoso, né? Gente, equação algébrica é trabalhoso, tem que fazer com cuidado, devagar, mas não é difícil, né? É muito fácil. Então aqui encerramos com essa parte. Com essas tentativas a gente já consegue resolver um monte de coisa, né? Tem mais ainda. Até a próxima aula e muito obrigado pela sua atenção.